Eu sou Aline Watanabe e encontrei no maternar minha realização pessoal e profissional. Eu sou Carol Souza e vivencio a maternidade de maneira leve e feliz. Eu sou Lívia Juste e encontro no trabalho um lugar para ser melhor mãe, mulher e amiga. Eu sou Natália Cunha, mãe de 3, mas facilmente teria 6. Aqui nesse podcast, cada mãe é uma peça. Chegou o melhor dia da semana. Hoje a gente tem mais um episódio novo do podcast Trupe de Mãe, a nossa terça-feira, nossa querida terça-feira. E a gente já quer pedir para vocês se inscreverem no nosso canal no YouTube. A gente está com a campanha dos 1000 inscritos e vamos chegar lá. Também curtir as nossas postagens, os nossos vídeos no Instagram e pode baixar os episódios também no Spotify. E a gente quer aproveitar aqui para agradecer os nossos parceiros queridos que acreditam no nosso projeto e estão com a gente já desde que a gente começou a pensar nisso daqui. A Doçura trazendo os nossos lanches, trazendo muito afeto em forma de comida. A Encaixe Versátil, que deixa os nossos ambientes mais confortáveis e mais agradáveis. A Coach, que nos veste. E também a Boticário. E por falar em Boticário, essa parceira mandou um mimo para nossa convidada de hoje, que eu vou entregar. Espero que você goste e deixe os seus mais perfumados. Hoje nós estamos com Andréa Rocha, arquiteta, mãe da Júlia e do Francesco, e estamos trazendo um tema nunca antes explorado no podcast. Se esse assunto nos dias atuais já é uma incógnita, imagine há 21 anos atrás. Bem-vindo ao mundo da superdotação, onde é fácil fazer o difícil e difícil fazer o fácil. Seja muito bem-vinda, Andréa. Ai, obrigada. É um prazer para mim estar aqui. Eu já acompanho o trabalho de vocês há bastante tempo e queria muito, na minha época de mãe, ter encontrado algo parecido. Mas, infelizmente, não. Infelizmente, vocês estão agora trazendo todas essas informações, né? Para as mães que estão vindo por aí, ou com crianças novas, para enfrentar as dificuldades do Mas dia a dia. eu acho que o mais importante é ter mães experientes aqui, facilitando a nossa vida. Porque o tempo que você vai falar, com o percurso que você já percorreu, com certeza esse podcast vai auxiliar muitas mães, inclusive a diagnosticar com antecedência, né? Exatamente. Eu entendo assim que esse é o ponto crucial, é o ponto mais importante, as mães estarem atentas para os sinais e procurar logo ajuda, né? E para poder desenvolver os filhos da forma mais correta. Então diz pra gente, André, o que é superdotação? Então, eu comecei a buscar, né, conhecimento sobre isso a partir do momento que eu tive o meu filho, o segundo filho, né, que é o mais novo, diagnosticado com altas habilidades e superdotação. No Brasil, eles colocam as duas coisas como sendo a mesma coisa. E a gente eu comecei a estudar, comecei a entender, e a superdotação no Brasil, pelo que eu pude entender, no Brasil, ela ainda é meio, assim, não é muito estudada, não tem muito estudo. Então, eu comecei a buscar conhecimento fora e tal, e a gente descobriu que não é como as pessoas pensam. Porque quando você fala, meu filho é superdotado, todo mundo pensa que é aquela pessoa super inteligente, aquele aluno nota 10 que senta na frente, nerd, né? Que usa óculos, a gente chamava de nerd agora. E aí, só que não, eles são, a superdotação, ela é segmentada, né? Existem, a maioria esmagadora hoje temos adultos, tem vários adultos que já conseguem saber o que realmente acontecia com eles. E eles são partes, né? Algumas crianças ou pessoas são superdotadas na área de linguística, outras na área de ciências exatas, outras na área de artes, outras na área de esporte, física. Existem superdotados fisicamente.
que tem facilidade de se desenvolver fisicamente, né? E aqui no Brasil ainda não existe essa divisão de nichos, parte assim, por física, não existe. Não é reconhecido. Não é reconhecido como superdotação. Então, a gente encontra bastante dificuldade por causa disso. Ou seja, até para buscar não vou dizer um tratamento, mas eu diria um acompanhamento, Isso, então uma orientação nesse sentido, né? E as crianças superdotadas, elas, através do que eu pude aprender, né, nesses anos todos, elas, é como se elas nascessem já com 2 anos, 3 anos de idade. Cognitivamente. A parte cognitiva dela. Mas ela está no corpo de um bebê. Então, por isso que eu falo, importante é a pessoa reconhecer os sinais. Por exemplo, a minha filha, eu só comecei a levantar a possibilidade dela também ser superdotada depois que eu já tinha diagnosticado o meu filho. E já tinha um pouco mais de conhecimento. E o pessoal, já tinha mais conhecimento. E as pessoas que acompanham ele, né, os profissionais que acompanharam, falaram, olha, vê se é sua filha também, porque geralmente é genético. Ô, Andréa, o que foi que te fez chamar, o que te chamou a atenção? Já que, assim, né, no primeiro existe momento uma ali, dificuldade, né, de profissional para reconhecer, muitas vezes até talvez seja aquele aluno que é tido como o encrenqueiro, o que não quer fazer as coisas, né? Então, o que te chamou a atenção? O que te deu o start Foi exatamente de buscar? isso, Nath. Ele, desde o primeiro dia que ele foi para a creche, ele tinha 1 aninho e pouco, 1 aninho e 8 meses, foi encrenca. Desde o primeiro dia, encrenca de relacionamento, encrenca com os outros coleguinhas, briga, e foi evoluindo, né? A gente, eu com as escolas, os pedagogos, né? Os psicopedagogos das escolas, tentando e tal. E aquela situação, era diretoria sempre, confusão, e pede desculpas, e não sei o quê. E aí, à medida que ele foi crescendo, ele foi exigindo mais da gente e mais das escolas. E as escolas não estão preparadas para essas crianças. Quando você diz exigindo mais o quê especificamente? Exigindo mais atenção, exigindo mais conhecimento, porque eles são muito curiosos. Eles são muito curiosos, muito. Então, tudo eles querem saber. Tudo. Esse copo, como é que faz o vidro? Por que o vidro, não sei o quê. Como é que o vidro fica? O vidro aí você vai pra internet pra procurar saber. Vai procurar saber o que é, né? Desenho, como é que chama o desenho? Aluna, né? Aluna. O show da aluna, não é? O show da aluna. Aí você vai, me ajudou demais. Show da aluna. E aí é o tempo todo essa demanda, sabe? Demandando informação e curioso e tal. E as escolas, como não estão preparadas, por exemplo, ele tinha muitos problemas com relação à parte de comportamento. Por quê? Por exemplo, uma criança de 4 anos, imagina, uma criança de 3, 4 anos, está na sala de aula, todo mundo sentadinho nas cadeiras, a professora passa a tarefinha, uma tarefinha para cada aluno. Aí ele terminava a tarefinha primeiro. Mas ele tinha que ficar sentadinho, sem fazer barulho, sem fazer... Que jeito, gente? Mas tinha que ter 3, 4 anos? Pra esperar os demais que ainda... os coleguinhas. Claro que ele não ia ficar, gente. Claro, eu acho que até uma criança que não tem altas habilidades, né? Eu acho que é difícil até para uma criança. Imagina. E aí criava tumulto, mexia com um, mexia com o outro, perturbava, falava... Blá, blá, blá. E aí, olha, precisa de um acompanhamento, acho que ele tem TDAH. Aí vem, né? Olha, você leva... diagnóstico, isso. Foi sugerido outros diagnósticos. Aí lá ia eu pra Brasília, pra médico e tal. E o médico, não fazia aqueles testes, aquelas coisas, olha, não é bem assim e tal. Voltava. Aí ele começou com um acompanhamento psicológico bem... Eu já coloquei, né, logo no início, que eu vi que tinha alguma coisa. Aí foi passando. Uma época eu precisei colocar ele nas 2. Aqui em Barreiras não tinha nenhuma escola com período integral. Então eu coloquei ele em 2 escolas. Ele estudava em uma escola de manhã e uma escola de tarde. Porque não tinha. Assim, era
ele era muita demanda. Muita demanda. E eu trabalhar, né? Sempre trabalhei muito aquela dificuldade que nós mães sabemos de encontrar uma pessoa para que tenha condições de ficar. Então, e aí eu coloquei ele nas duas escolas. Foi uma época até que ele ficou mais, acho que ele preenchia mais o tempinho dele. Mas aí foi passando o tempo e ele até que chegou ao ponto dos atritos aumentarem, né? Ele foi ficando maior, os atritos com os coleguinhas foram ficando coisas mais sérias, né? Chegou ao ponto de ele causar tanto atrito, tanta confusão na escola, né? Eu entendo até hoje, né? Que eu acho que os próprios profissionais das escolas não sabiam, não tinham conhecimento esse olhar para isso, né? Não tinha essa percepção de que os coleguinhas fizeram um abaixo-assinado para tirar ele da escola. Quando você diz de gerar confusão, chegou a ser algo físico? Não, a parte física ele nunca teve esse. Mas assim, por exemplo, um episódio, né? Ele sempre, como ele tinha essa facilidade de adquirir conhecimento, né? De aprender, por exemplo, ele pegava o livrinho, tinha a tarefa da casa, aí ele pegava da classe, ele pegava a tarefa, fazia o que a professora mandou daquele dia, aí ele já fazia outro. Entendi. Aí quando ele chegava na escola, não tinha nada mais para ele fazer. Ele já sabia, por exemplo, a professora ia dar aquele assunto, ele já sabia, ele já tinha aquele conhecimento. Então, ele ou ficava... A escola acaba sendo entediado, desinteressante, né? Entendeu? Eu tô perguntando é uma isso. disruptura, né? Assim, uma disruptura da capacidade de pensamento, com, igual você falou, até com a aquisição motora, aquisição emocional, aquisição psicológica. Isso. Então, parece que vai atropelando tudo, né? Pensado, comportamento vem de uma criança daquela idade, mas fruto vou botar assim, de um tédio. Sim. Porque aquilo passa a ser desinteressante. Isso. Né? É muito complicado, por exemplo, a gente estava comentando, né, a questão dos diagnósticos errados e tal. Muitas coisas que a criança, o superdotado tem, também são encontradas, por exemplo, no autista. Né? Eu estava conversando até com uma psicóloga esses dias, que eu estava fazendo uns testes com ele, e ela estava me explicando, por exemplo, o autista, ele tem dificuldade de se relacionar com as pessoas, né? O superdotado, muitas vezes também tem, mas são por motivos diferentes. Sim. São motivos diferentes. O superdotado, ele não por ele ter essa disruptura que você falou, a parte emocional diferente, ele não consegue desenvolver essa parte emocional para poder se relacionar bem com as pessoas. Então, muitas vezes, ele prefere não se relacionar. Com os pares, né? Com os pares. Com as pessoas da mesma idade. Né? Me fala uma coisa, só um detalhe, né? Tem autistas com alta habilidade? Tem, dupla excepcionalidade que chama, né? Tem isso também. Mas eu fiquei um pouco intrigada. Vamos voltar um pouquinho quando eles fizeram uma É isso que eu queria saber, como você se sentiu. Não, como foi isso? A minha preocupação, Nath, foi com relação a ele. Eu não pensava em mim, sabe? Eu só pensava nele. Eu falava, meu Deus, e agora? E agora? Ele odiava, ele não queria mais ir pra escola, não quis mais ir. Ele soube, então. Soube. O problema que eu acho, o maior problema foi esse. Porque eles deixaram que ele soubesse. Entendeu? Porque poderiam, né? Se ele não soubesse, poderiam chamar, ele tirava, aí a gente tirava, sei lá, fazer alguma coisa. Eu cheguei em casa nesse dia, eu liguei para uma amiga minha, lá em Brasília, que trabalha exatamente com os transtornos. Ela é especialista, ela trabalha no GDF, né, no governo do Distrito Federal, ela trabalha exatamente nessa área. Eu liguei para ela e falei, Cláudia, pelo amor de Deus, eu não sei, tem alguma coisa errada. Eu sou arquiteta, amiga, me ajuda. E aí eu falei para ela a história, ela falou assim, você vai trazer ele para cá, porque eu tenho uma colega minha que trabalha com crianças que tem, na verdade, uma colega que faz diagnósticos, né? Se você pode trazer ele, ela pode te atender tal dia, assim, assim. Eu falei, posso. E essa colega dela era uma psicóloga? Era, né? Só pra gente poder até orientar. Neuropsicóloga. Ah, tá. Se eu não me engano, ela era neuropsicóloga. E aí eu levei,
nós fomos lá até o colégio onde ela trabalha. Ela ficou assim mais ou menos uma hora com ele, meia hora, entre meia hora e uma hora com ele, dentro de uma salinha fechada. Quando ela saiu, ela falou, muito provavelmente ele tem altas habilidades de superdotação, você precisa fazer os testes para laudar, porque a criança que tem altas habilidades de superdotação se enquadra na lei que é a mesma lei que protege os autistas, protege... E que é uma coisa também que eu acho, que ele também acho que, né, que a gente pode até desenrolar depois, mas eu acho porque a superdotação, ela não é um transtorno, né? Ela é uma condição. Então, e as pessoas confundem muito, tratam como se fosse um transtorno. Não é um transtorno, é como se fosse uma mutação, né, do corpo. E é um pouco diferente, e as pessoas misturam tudo, e as crianças que estão, principalmente as crianças, que os adultos já, que ficam nessa confusão toda, que sofrem, né? E nesse momento que ela te disse isso, seu filho pode ser, né, pode ser que seja superdotado, tenha altas habilidades, teu coração de mãe ficou mais tranquilo ou mais preocupado? Menina, eu neguei, eu falei assim, não, por quê? Porque a gente tem aquela ideia de que o superdotado é o nerd. É o tradicionalzão, né, na nossa cabeça, aquela imagem. Eu falei com o Ronald, eu falei assim, Ronald, será? A gente veio pra Brasília à toa, essa mulher tá doida. Né? Porque assim, ele não dá problema, né? Aí ela me indicou uns profissionais, eu procurei, fizemos os testes e tal, e aí saiu o laudo, que ele era. Quando eu estava fazendo os testes com ele, a neuropsicóloga que aplicou os testes, ela, além dos testes, elas fazem como se fosse terapia, conversa, né? Tem algumas perguntas, algumas coisas para a criança. E ela falou assim, olha, a sua filha, você deveria também fazer, porque ela geralmente é genético. E pelo que o Francesco me fala dela, ela também parece que tem também essa condição. Aí você já pensou assim, não, ela tá errada de novo, porque minha filha é tranquila na dela, sossegada, não tem nada a ver com o que ela tá falando. Mas só para eu entender um pouquinho aqui, superdotação é o que ele tem de diagnóstico. Qual é essa habilidade da superdotação? O que diz que ele é? Porque assim, como você falou, tem várias pessoas que desenvolvem para... A superdotação dele, primeiro, pelo que os neuropsicólogos me explicaram, a primeira coisa é com relação ao QI. Mas o QI não quer dizer que não é só o QI que diz que vai definir. Que define que é superdotado ou não. Então, eles fazem vários testes, o primeiro deles é o QI. Depois tem para poder ver a área de atuação. Então, por exemplo, no caso dele, ele tem um QI alto, tem altas habilidades de superdotação altíssima em linguística e tem um pouco menor na área de exatas. Aí eu falei, então por isso que ele não gosta de matemática. Eu fui conversando com ela falou, não, é porque na área de linguística ele é maior. Mais ainda. Então, assim, ela me explicou assim, geralmente eles são melhores do que quem não é. Mesmo nas áreas geral, que eles não têm a maior superdotação, a maior habilidade, né? Melhor. Então, é um negócio muito esquisito. E nenhum é igual ao outro. Eu digo isso porque, assim, eu estive com um pessoal aqui, que eu esqueci o nome da clínica, que eles têm uma criança que é superdotada. Os pais também foram para fora, ele tem 9 anos e tudo. E a habilidade dele é desenhar. Ele desenha muito bem. E assim, ele é muito novo. E a primeira pergunta que eu fiz para a mãe, ele já monetiza? Aí a mãe, tipo, como assim? Porque minha preocupação é que o menino se forme e tenha uma profissão X, e aí parece que isso não vai acontecer. E eu tava pensando, esse menino já era para ser milionário. Porque se você entende hoje o movimento de marcas e você quer trazer como marca um super produto, algo diferente, e você tá falando de uma pessoa que tem um hiperfoco em uma coisa. Uma característica. Ou seja, eu, com o meu QI, que me esforço tudo, nunca vou chegar perto do que ele faz com excelência e como essa pessoa não tá monetizando. Assim, minha cabeça ficava bugando, assim, dando choque com a pessoa falando,
Porque a gente entra aqui numa vertente, que é a vertente da escola não está preparada para receber esses alunos, ponto, fato, e a gente vai ter que aceitar isso, porque essa mutação em escola vai demorar muito a acontecer e talvez nunca aconteça. Mas hoje, dentro do nosso contexto de realidade, a gente tem uma escolaridade fora e que é plural. A gente tem acesso à informação, e aqui eu vou puxar a sardinha para o meu gancho, porque é a minha área, né, de atuação, que é a educação financeira, que permite com que essa criança tenha qualidade de vida, porque ela vai trabalhar com o que ela gosta, ela não precisa ser a pessoa que vai atrás da coisa, e muito pelo contrário, ela vai ganhar justamente porque ela não se enquadra na caixa. Então, assim, a importância de você ter o conhecimento, né, disso. Inclusive, eu trouxe esse exemplo para eles. Teve um menino que foi contratado pela Nike por um período, porque ele não se enquadrava dentro da escola, ele pinchava a escola toda. A mãe, seu filho está convidado a se retirar da escola. Aí ela gravou um vídeo chorando, porque ela disse, eu não sei mais o que fazer, eu preciso trabalhar. Ela botou o menino numa aula de desenho, pensando que ele vai aqui se distrair. Para ela piorou, porque aí ele, se encontrou, ou seja, onde ele estava era o que ele queria fazer. Aí a Nike viu esse depoimento da mãe e falou, aqui na Nike a gente gosta de quem é criativo, vem para cá, fez um contrato milionário, lançou um tênis exclusivo que na pré-venda foi esgotado. Imagina. Estão pensando em uma segunda campanha, porque aí a segunda campanha é mais milionária ainda, e tipo assim, o menino pode fazer o que ele quiser. Talvez essa preocupação da gente convencional de que meu filho não vai estudar porque ele não se enquadra dentro da escola, porque os alunos fazem um abaixo-assinado, e é aflito, né? É isso, porque nós somos condicionados ao ensino tradicional de achar que para você ter sucesso você precisa estudar, se você não estudar você não vai conseguir uma boa profissão, você não vai conseguir isso, e nós pais somos condicionados a pensar exatamente. Assim, né? Ainda mais a minha geração, a gente foi criada assim, e vai passando isso, e quando você se depara com uma situação dessa, você fica perdido, você não sabe o que faz. Quando eu recebi o diagnóstico dele, eu conversando com a neuropsicóloga que atendeu, ela falou, lá não tem estrutura para ele. Lá, ou você monta uma estrutura com um neuropsicólogo, com um neuropediatra, com não sei o que lá, um monte de neuro lá, ou você tira ele. E quantos anos ele tinha na época ele do tinha diagnóstico? 8 anos. 8 anos. 8 anos. Aí foi que eu fui começar a voltar a ficha, que eu fui começar a voltar no tempo e ver a minha filha, com 9 anos, ela já andava praticamente. 9 meses. 9 meses. Ela já andava praticamente. Ela falou muito é uma característica importante. Marco motor precoce. Também. Ela tirou a fralda do número 1 com 1 ano e pouco, 1 ano e 2 meses, ela não usava mais fralda do número 1. Número 2, 1 ano e 7 meses. Ela não usava mais. Ele também. Mas eu não tinha conhecimento. Por isso que eu falo, é importante. E muitas pessoas que estão escutando agora não têm noção disso. E muito pelo contrário, a gente adora falar assim, você viu? Meu filho já tirou a fralda e nem se atenta porque a gente precisa ter um cuidado. É um sinal. Que é um sinal para uma outra coisa. Exatamente. E aí eu fui voltando, rebobinando a fita, né? Ela desenha maravilhosamente, desde muito pequenininha. Ela faz desenhos, assim, ele também desenha muito bem. Eu achava que ele desenhava porque ela desenhava. Ele via ela desenhando, eles ficavam desenhando, eu na minha cabeça de arquiteta. Tá na genética. Eu também sempre desenhei, mas não assim como eles, tão precoce. Mas na minha cabeça era natural. E aí eu fui rebobinando a fita, fui rebobinando, até que eu falei, aí a gente foi procurar saber dela, né? E ela tava com quantos anos? Ele 8 e ela? Nessa época ele tava com 8 e ela com 13. 5 anos de diferença. Ela ficava na escola, lanchava no banheiro, sozinha. Ai, meu Deus. E isso você foi saber quando? Eu fui saber quando já tava com 14, ela já foi pra Brasília, que eu tirei, né? Já tava no fim do ano. E ela não falava nada, assim, pra você, apesar de já ser uma pré-adolescente, né? Ela dizia que ela tinha 9 anos. Ela nem entendia, né, André, assim, na cabecinha dela? Ela dizia, eu não sei se porque ela queria atenção, eu não sei.
alguma coisa, depois ela entrou na terapia e tudo, e aí foi. E aí eu falei, eu vou ter que levar. Aí foi quando eu me mobilizei, nós, né, nos mobilizamos, eu, o Ronald, a gente se organizou para levá-los para estudar lá. E nos indicaram uma escola que tem vários outros iguais a eles. Para eles foi assim, sabe quando você chega num lugar que você encontra gente igual? Né? Pertencimento, né? A gente busca pertencimento a vida inteira. Os iguais procuram, assim. Não à toa você vê a criança com 1 ano, entra na escolinha, ele tem os preferidos. Exatamente. Ele busca, né? Isso faz parte da nossa essência, né? Da natureza. André, você, em off, né? Antes da gente começar a conversar aqui, você comentou, pegando esse gancho que você falou da sua filha, né? Que ela lanchava dentro do banheiro. Você falou o nome de uma síndrome que eles denominam síndrome da impostora, é isso? Síndrome da impostora. Eu acho que seria legal você falar sobre isso, o que vem a ser e qual é o comportamento, até para que a gente possa abrir os olhos, né, e poder, de repente... E que nós adultos temos, inclusive, né? Sim. Até para nós mesmos, né? Na verdade, assim, ela não acredita na capacidade dela, porque como ela não entendia, né, geralmente as meninas, né, são tomadas pela síndrome da impostura, ela não acredita na capacidade dela, ela não acredita que ela tenha aquilo, ninguém vê aquilo, ninguém valoriza a capacidade dela, a habilidade que ela tem. Porque não é uma coisa convencional. Então, ela acaba se tornando uma se auto-sabotando. Ela mesma não acredita. Na verdade, é isso. Aí ela passa a ser uma pessoa que fica com a autoestima baixa, que acaba afetando a autoestima. Como se ela se anulasse. Introvertida, tímida, muito tímida. Se anula. Inclusive, a alta capacidade dela, a alta habilidade dela, a alta inteligência dela. Entendeu? É porque a autointeligência para ela é medir pelos colegas. Exato, sim, pelo que é que convencional, pela escolinha, pelo módulo, pela matemática. Né? Não sei quando ela foi para a escola, que ela se viu com os iguais, a autoestima dela, essa sensação de pertencimento teve reflexo no comportamento? Ou você acha que não? Assim, ela, quando nós chegamos lá na escola, ela continuou muito tímida. Ela continuou ainda bastante tímida, mas eu via que ela conseguia se relacionar melhor com as pessoas, ela conseguia fazer mais amizades, sabe? Ela conseguia se relacionar melhor mesmo. Começou a ir na casa dos coleguinhas, os coleguinhas iam, ela convidava. Então ela começou a se relacionar melhor. Demorou um bom tempo para ela conseguir se libertar, né, disso. Ela é uma menina tímida, da personalidade dela, mas ela hoje já tem uma vida normal, assim, tem os relacionamentos dela. Agora ela continua, né, tá na terapia e tudo, tentando melhorar a parte da timidez na área profissional, assim, de apresentação. Minha filha também era assim, eu morria de medo de falar em público, mas ela tá... E hoje a tua mãe tá até gravando um podcast. Pois é. Imagine uma situação dessa. E agora o Francesco? É muita coisa, né? E o Francesco hoje? Porque hoje ele tem 21 anos, né? Não, ele ela tem 21 anos. Ela que tem 21. Ele tem 16. E ela hoje com 21 anos, qual é a profissão dela? Ela estuda arquitetura na UNB e trabalha na Agência Nacional de Petróleo, faz estágio lá, já tá, a vidinha dela ela tá correndo atrás. Ela sempre foi muito... Os passos, né? Os passos dos pais, na verdade, né? Ela sempre foi muito persistente, que é uma das características das altas habilidades, né, da superdotação. Ela sempre teve desde pequena. Quando ela coloca uma coisa na cabeça, ela tem aquele hiperfoco, e ela vai até conseguir. E eu ia perguntar, né, sobre essa questão e hoje deles, porque ela com 21 e ele com 16. Então eles já têm plena ciência vou falar da condição deles nesse sentido, né, de serem superdotados. Eles falam sobre isso com outras pessoas de forma aberta? É algo que eles não gostam de ficar falando? Não. Porque às vezes, o cara se acha, né? Porque entre a meninada tem isso, tá se achando porque é superdotado. Eles guardam mais pra si? Como que é essa conversa? Não, eles não... Entre os coleguinhas que também são... Porque daí eles estão ali, né? Eu não sei.
Mas assim, com as outras pessoas, da família, as outras pessoas que conhecem, não. Eles ficam Nem mencionam, síndrome da nem... impostora. Entendi. Eles não nem mencionam. Uma coisa que eu penso, assim, né? O que eu vejo, eu não tenho muitos pacientes, na verdade, tenho raríssimos pacientes, tem 2 suspeitas só. Mas eu acho que aquilo que você falou um pouco, né, do começo, as pessoas acham que é o nerd, o gênio, mas eu vejo um outro lado. Eu vejo que existe um sofrimento muito grande, um sofrimento na família, sabe? Não é um negócio, é super inteligente, eu tô tranquila. Não é isso, né, Andréa? Não é, porque você... como essas crianças, elas têm essa diferença da parte cognitiva com a parte emocional, você precisa conduzir, por exemplo, os meus, quando se tornaram adolescentes. Adolescente que não tem essa condição. Imagina, né? Já não é fácil. Imagine com essa diferença. Então, afeta todo mundo. Todo mundo. Eles precisam, que nem a gente estava falando naquela hora, tem algumas coisas que tem no superdotado, que tem no autista, que tem no TDAH, que tem não sei o que. Uma das coisas é a previsibilidade. Por motivos diferentes, mas os dois. E essa previsibilidade é muito complicada, porque nem sempre a vida da gente é previsível. Aliás, na grande maioria das vezes não é. Né? Você planeja, mas... E é muito complicado, e essa parte emocional deles, entendeu? Eles conseguirem se adequar que a vida não é previsível, não é... Você tem que se adaptar muito, o tempo inteiro. Você tem que entender muita coisa, né? Relevar muita coisa. E para eles é complicado. O que eu acho pior é essa parte. E aí acaba envolvendo a família, porque muita gente não entende que aquilo que está acontecendo, aquele excesso emocional, né? Naquele momento é por conta do cérebro que funciona diferente. Existe uma frustração, então, nesse caso, muito grande. Exatamente. Né? Exatamente. Do que foge do planejado. Exatamente. E eles são, tudo neles é muito. A alegria é muito, quando tem alegria, e a tristeza é muito, quando tem tristeza. Então, todas as emoções, a sensibilidade, o som, a audição deles parece que é mais... Né? Pelo menos é o que eu percebo. Às vezes a gente não percebe o som aguçado. Que ele... Cheiro. Mas você não tá sentindo cheiro? Não sei o que. Não, e daqui a pouco a gente vai e tem... Antes, eles percebem antes. Então, é uma condição que eles têm, que o cérebro deles tem, que se a gente não estiver atento... Por isso que, voltando à questão dos pais estarem atentos. Porque essas coisinhas, pequenas coisinhas, dá pra gente perceber de criancinha, pequenininho. Se você percebe que o seu filho, o sono, não sei se a Nath deve saber mais do que eu, claro, com certeza, alguns deles precisam de 4 horas de sono por noite, tá bom. Ótimo, no outro dia tá zerado. Eu não vou ser nunca superdotada. Eu acho que também. Não, eu fui por uma época da minha vida, né? Mas não preciso dormir. Mas, alguns deles é um negócio... É uma abrangência muito grande, pelo que eu pude entender, pelas informações que eu busquei, é uma abrangência muito grande, nenhum é igual ao outro. Então não dá pra... E aqui no Brasil, as pessoas querem sempre colocar todo mundo igual. Se é assim, assim. Tem que ter um padrão, né? Se é TDAH, é assim, assim, assim. Se é autista, é assim, assim, assim. E os superdotados são muito diferentes uns dos outros. A começar pelas áreas né? E você, como mãe, qual foi a maior frustração dentro de todo esse processo? Foi a parte educacional. A parte do ensino educacional. Porque como eu estava contando para vocês, quando eu consegui diagnosticar ele já tinha 8 anos. Então, a parte inicial toda, o ensino fundamental praticamente, né? Já tinha. E Júlia também. E ela pior é ainda. que ela já tinha 16. Ela pior.
13, né? Não, ela tá fazendo um laudo novo agora, com 21 anos. Mas o primeiro diagnóstico ali Que desfeito foi com 16. Foi com 13. 13. Entendeu? Ah, ele tinha 8, né? Ele tinha 8. Então, a gente encontra essa dificuldade na parte de ensino mesmo, sabe? Por exemplo, as informações que eu busquei, eu sempre pedia, né? Que, porque não, já que ele tem facilidade na turma que ele tá, por que não adianta ele? Mas por Coloca numa turma maior. Ah, mas não é assim, para adiantar tem que ter um motivo. E o motivo não é o suficiente para ele não tá... Porque hoje já é sabido, lá nos Estados Unidos, que não existe idade. Se a criança tem facilidade, tendo ela superdotação, não tem, você tem que adiantar. Vira e mexe, a gente escuta algumas notícias, né? A criança com tantos anos passou no vestibular. Eu só consegui adiantar um ano. Foi na época da pandemia. Em 2020, em 2020 ele fez o 7º ano. 7º ano. Em 2021, que ficou aquele negócio online, lembra? Eles fingiam que ensinava e os meninos fingiam que aprendiam. E a gente ficava louco. Tendo que pagar do mesmo jeito. Pagando igual. E aí, ele continuou esse 2020, matriculado no colégio lá, só que eu vim pra cá. Eu trouxe eles pra cá, porque com essa história deles irem pra lá, a nossa vida virou uma loucura, né? Imagina, trabalhando aqui e tal, então a gente começou a fazer umas coisas lá, e vai e volta, e imagine. E aí, ele fez esse ano de 2020 online. No ano de 2021, começou online. Eu falei, quer saber de uma? Eu vou cancelar a matrícula dele na escola de lá, eu vou matricular numa escola aqui, já que a gente tá aqui, já que vai ser online. Ninguém sabia quando, mais 15 dias, mais não sei quanto tempo, mais não sei quanto tempo. E a gente fica aqui. Quando eu trouxe ele pra cá, aí, aquela polêmica ali, o que faz, porque lá, o ensino lá é mais puxado do que aqui, né? A escola é mais... E aí a escola daqui achou por bem adiantar. Bom senso é tudo. Em vez dele fazer o 8º ano, eu expliquei, né? Levei o laudo, levei tudo, achou por bem, já colocaram no 9º ano. Aí colocou no 9º ano, foi ótimo. A partir da metade do ano, ele já foi presencial, do ano de 2021, já foi aula presencial, ele ficou meio ano na escola, foi ótimo. Ele se adaptou bem, tá. Aí ele foi pro 1º ano, voltou para Brasília. Aí fez o 1º ano, o 2º e agora tá no 3º ano, terminando o 3º ano. Ele já tem a escolha da profissão definida? Tem. Ele disse que vai fazer engenharia da computação, ciência da computação, alguma coisa dessa área de TI. Um desabafo, sabe, André? Assim, porque isso é uma coisa que me incomoda meu coração há muitos anos. Eu não sou da área, não sou especialista, mas era o que a gente estava conversando ali, né? Que eu acho que eu entendo que existe uma facilidade para que isso seja feito, mas eu acho que existe uma padronização do ensino, independente da criança ser superdotada ou não. Por isso que eu disse, eu não sou especialista, não tenho assim uma alternativa. Mas isso me incomoda, porque por eu ter 3 filhos, eu tenho 3 filhos tão diferentes, com habilidades tão bem definidas e tão diferentes umas das outras, e eles todos passam pelo mesmo processo de ensino, pelas mesmas atividades. E o que me aperta, né? Tipo assim, ai meu Deus, alguma coisa está sendo abafada aqui, né? Alguma coisa está sendo excluída no processo. Esses dias eu sentei com Letícia, eu falei, tava num negócio de televisão, aí eu falei, chega de televisão, né? Eles não ficam muito tempo, mas assim, tava uma frequência maior, porque ela ama desenhar, ela desenha muito bem. Ela é toda artística, sabe? Ela faz pintura, faz... Pode voltar, seu piano, porque eu não quero perder, né? Não perder, sabe? Eu já tenho esse medo de estar abafando alguma coisa que eu sei que eles têm potencial. E é complicado, né? Eu não sei se existe uma alternativa. Parece um desabafo, mas eu não sei se existe uma alternativa, mas eu gostaria muito. Mas isso é muito sério, precisa
é que nem você falou, independente de serem alunos com autismo, ou com dupla excepcionalidade, ou só com superdotação, ou Asperger, ou que não tem nenhuma condição, mas precisa haver uma mudança no sistema de ensino. É a mesma coisa, tudo evolui, se você for pensar, tudo evoluiu. Nós somos a última geração que viu o mundo sem internet. Exatamente. Né? Que viu isso, porque nunca mais isso vai existir. Evoluiu tudo. E a escola é a mesma coisa. Mas tem um porquê disso, né? A gente fala assim, um pouco sem querer tocar na ferida, mas a gente sabe por quê. A gente quer que as pessoas cresçam sem informação, né? Exatamente. A escola existe para educar minimamente, para que você esteja apto a trabalhar para aqueles que têm a educação certa. Exatamente. Porque, assim, esse tipo de questionamento que a Nath trouxe aqui é um questionamento que não acontece numa família que tem poder aquisitivo e que sabe onde botar o filho. Uhum. As habilidades são direcionadas, né? Então, assim, o modelo de ensino que a gente tem, ele foi ensinado para medir por baixo. Isso. Então, assim, as habilidades são por baixo. É. E isso vem desde o berçário. Isso, exatamente. Você bota o seu filho numa escola, num berçário, né, numa escola de qualidade, acreditando, né, que vai medir sempre por baixo. A criança que tem um grau motor ou cognitivo maior, ela vai ter que vir para se adaptar aos outros, porque eu não vou subir a régua para que ele se adapte. Eu prefiro que você desça, porque você é excepcionalidade para se adaptar. E a maioria, né, vem nessa... Aí o que acontece? Todas essas crianças que não tiveram essa potencialidade trabalhadas fora da escola vão estar aptas para trabalhar quem teve esse tipo de... A vida real é essa. Por mais que dor. Então, assim, a gente precisa que a grande massa esteja pronta para atender a excepcionalidade, que são os poucos com acesso a esse tipo de conhecimento de recurso. Um dado que eu achei interessante, semana passada até eu vi, estima-se que só no Brasil existam 4 milhões de superdotados. Cadê eles, gente? Eles estão aí, filha. Com TDAH, diagnosticado como TDAH. Esse é o ponto. Eles estão viciados, eles estão entregues aí num emprego que não tem nada a ver, subutilizados. Exatamente. Eles estão aí. Mas eu não imaginava que era tanto. Nem eu. E olha que isso é uma média que teve diagnóstico. Ou tem uma Não, suspeita. uma né? Ou tem uma suspeita, imagine. É muita gente. Então, assim, é muito sério. E o nosso país simplesmente Fecha os despreza olhos, né? uma massa de pessoas que poderiam estar produzindo, trabalhando, fazendo o nosso país gerar renda, gerar riqueza, crescer, cada um na sua área, com o seu potencial, com a sua capacidade. E o nosso país despreza. Quando eu cheguei em Brasília com o Francisco, com 8 anos, eu procurei o atendimento especializado que o GDF, que é o governo do Distrito Federal, oferece. Fui lá na secretaria, apresentei, sabe o que é? É porque a fila de espera está grande, não tem vaga, e a gente dá prioridade para crianças de escola pública. Então, eu vou colocar o nome do seu filho aqui na lista, e se um dia surgir Até alguma vaga, hoje? ele já tem 16. Só vai até 15, né? O atendimento é só até 15 anos. E ainda tem isso, né? O atendimento Ainda tem só isso, até pois 15 é. anos. Tipo, se você só tem até 15 anos para continuar sendo, assim, Isso é, é muito sua depois, condição. Se você não... Então, assim, é muito sério se a gente for ver, né? Os países como os Estados Unidos, por exemplo, eles... eu vi um caso que a criança brasileira foi... os pais foram morar, levaram as crianças, e a criança foi diagnosticada com altas habilidades de superdotação. A escola chamou os pais, a partir daquele momento a criança tinha uma pessoa com ela o tempo inteiro. Acompanhando. O material dela era diferente pro resto da vida. Essa criança conseguiu aqui no Brasil? Não, tá, nos lá Estados fora. Unidos. Nos Estados Unidos. Então, Você pensa nessa possibilidade? assim, pensar a gente pensa, né? Mas é muito complicado. É muito caro. É muito caro.
E quais são vou falar terapias, né? Porque você falou de neuropsicólogo e tal. Quais são os profissionais que auxiliam, que orientam, que ajudam aí nesse diagnóstico e nesse acompanhamento, né? Para o melhor desenvolvimento das pessoas com... A psicologia cognitivo-comportamental o tempo todo, né? Quanto mais puder e conseguir, é o que mais ajuda. É o que mais ajuda. Nos casos de dupla excepcionalidade, aí tem outros, né? Por exemplo, superdotação e autismo, superdotação e daí TDAH. Já envolve outras, né? Aí já envolve outras. Mas é basicamente cognitivo-comportamental. Mas eu acho que também o fato deles terem tido a oportunidade de estar numa escola diferenciada, né? Talvez, apesar de ter sido ali já com 8 anos, tudo, né? Mas assim, Nath, a escola, ela tem um know-how, assim, ela já tem outros alunos, mas o método, o sistema é o mesmo. Essa é a queixa maior, eu né? achei que era, porque de fato, uma aí coisa eu converso diferente. lá com eles. Mas Não, mas São é porque Paulo o não tem, MEC... Porque tem que cumprir isso, porque As tem que diretrizes, né? porque o MEC exige isso, porque tem que fazer isso, entendeu? Tem não é para pessoas superdotadas, mas tem um movimento, não sei se você já ouviu falar, Livinho, que chama Escola Sem Sala de aula. Era isso que eu ia assim. perguntar ela agora. Era isso que eu tô falando, sabe? Porque essas escolas, elas têm a tendência a não ter Elas não se encaixam Lá em como se fosse Brasília uma tem escola uma. a própria, E fora a do MEC. criança, ela circula pelos espaços, Isso. ela busca na experiência da escola. Menina, eu procurei tanto isso há uns anos atrás, por causa de Zé Neto. Lá em Brasília tem uma escola que Quase fui embora daqui. Eu imagino. Lá em Brasília tem uma escola que ela é mais ou menos ela chama INDI. Não sei se você já ouviu falar. Que é uma escola, assim, com um pouco mais de... menos, né? Apesar deles terem que cumprir a rigidez do Ministério da Educação. Mas eles têm uma metodologia bem mais livre, sabe? A criança não é tão engessada. Não é tão engessada. E tem uma outra escola que eu não estou me lembrando do nome, que é uma escola menorzinha também, que ela mistura, por exemplo, não tem uma sala de aula, na mesma sala tem criança do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano, misturado. Funciona. Eu descobri isso depois que eu cheguei lá, né? Depois que eu cheguei, que os meninos já estavam estudando e já estavam adaptados, eu descobri. Eu fiquei com medo de apostar porque na verdade seria uma aposta, né? Eu fiquei com bastante é muito diferente, né? Muito assim. diferente. E aí tem isso foi aonde, em Brasília? Lá em Brasília. Tem essas duas escolas. Essa outra eu não estou me lembrando o nome, mas a primeira chama INDI. É no Lago Norte. Eu fui procurar saber, né? Depois que eu já estava lá, os meninos já estavam adaptados. Aí eu busquei e as pessoas falam muito bem. Sabe? Que tem os filhos que estudam lá. Conversei com algumas pessoas. São escolas particulares. Tudo particular. Né? Perguntei isso. Só para ter certeza, né? Só para ter certeza. Então, é uma dificuldade que pela minha experiência, a gente vai encontrar ainda por muito. Eu fico pensando assim, você falando, né? E o quanto não é barato você fornecer o que a criança precisa e quanto você poderia fornecer isso de qualidade se as pessoas tivessem educação financeira. Porque imagina, se seu filho tem uma alta habilidade que pode ser monetizada, ele tem 3 anos, 5 anos, 4 anos, paga o tratamento dele, inclusive fora do Brasil, a depender do que ele consiga com as habilidades que ele tem. Então, assim, se a gente começa a fazer esse movimento de educar as famílias para ter esse olhar, não só do que meu filho tem, porque pelo menos assim, eu esqueci o nome do lugar, no Dia das Mães, tem uma clínica aqui em Barreiras que eles trabalham com pessoas que têm... Cognitiva? Não. Qual foi que eu fui? Não é a da... Esqueci. Não é bem. Esqueci. Acho que é cognitiva. Não é da lembro. Cecília? A mãe está preocupada naquilo que ela nunca vai conseguir resolver. É isso. O foco da gente está naquilo do que você não vai conseguir resolver. Você não tem como tirar isso do seu filho. Mas se eu consigo entender assim, tipo, ok, é isso. Vamos surfar na onda, como né? eu posso fazer disso aqui
render frutos para o meu benefício, filho, né? para o benefício do meu benefício filho, né? Então, assim, cara, Se Você você nunca fez um teste, não? Não, agora uma pergunta assim, ó, de coração. eu não tenho altas habilidades. Não, mas você sabe que você é fora da curva, né? Você tem essa noção. Não. Não, ela- Fora da curva. Ela Eu é, acho assim, que ela. Não, eu acho que ela é muito inteligente. Acho que não era normal, Ah, assim, tipo, Não, essa é. A Júlia, quando ela era. A hora que eu falei pra vocês que a gente vai rebobinando, né? Ela vendia desenho na escola. Meu Deus. Ela desenhava, do o pessoal céu, pedia, eu ela fico cobrava querendo R$1. infartar, você Olha tá lá. entendendo? Ela cobrava R$1. Agora se eu pego a Aí Júlia fazia o desenho. e falo... Pode pegar o WhatsApp. Ai, Vamos meu trocar Deus do figurinha já com a Não, Júlia. não, porque é isso, é tipo assim, uma criança que já tá sinalizando, gritando para as pessoas assim, olha, eu tenho uma habilidade, entendo inclusive que essa habilidade pode ser vendida. Né? E você na escola, você tá com a criança na escola, vendendo a R$1 e você não diz assim, peraí, deixa eu olhar aqui. Porque eu como escola não vou deixar comercializar, porque tem toda aquela coisa. Ah, E tipo ok, isso, mas eu tipo posso isso. sinalizar pro pai, dizer assim, vamos fazer uma Faça feirinha aqui com as Isso. habilidades das crianças. E ela vai isso poder... que eu fiquei, até na época, não pode tal, não pode vender, não pode isso, pode aquilo. Gente, aí você, na época que a gente estudava, que eu estudava, né, que eu era, a minha escola fazia o empreendedorismo, a gente ia, aí cada um levava Olha o que só, queria vender, né? para ensinar para as crianças o dinheiro, o valor do dinheiro, o troco, como é que... E eu penso Até matemática sabe básica, o quê, Nath? Eu penso que neuropsicólogo tinha por obrigação entender a educação financeira. Porque se ele é a pessoa que trabalha o cognitivo da criança e a criança está lá sinalizando uma habilidade, ele é a pessoa que vai orientar o pai. É ele que vai abrir a porta para o pai e dizer, ó pai, essa habilidade aqui, você precisa direcionar para isso e para isso. Você sabe por quê? Isso que você tá falando, que você falou pra essa mãe, é uma coisa que ninguém, exceto você, que eu saiba, falaria. Mas Ninguém ia sinalizar isso. Mas veja bem, a gente vive numa sociedade, num país, numa sociedade, onde a pessoa se forma arquiteta e Sem não saber sabe como cobrar a gerir hora. um escritório de Não tem arquitetura. como Se forma valorizar. dentista Médico. e não aprende, Não sabe- médico, não e não sabe o tem que é. um semestre para te ensinar os impostos que você tem que pagar. Se você for montar um escritório, como é que você vai organizar? Quem que você vai procurar? Se Como você que tem um você vai contador? calcular a sua hora de serviço, trabalho? Como vai ser? Você Eu ensinava imagine. isso pros meus alunos. É uma coisa Eu ensinei. absurda, se você for ver. Tudo tem consequência, né? É que nem um amigo estava falando. Tudo tem consequência. E o nosso país não está onde está hoje por nada. Uhum. Entendeu? É um absurdo se você for parar para pensar isso. Como é que você joga um profissional no mercado? Sim. E ele não sabe o básico do que é preciso para poder vender a sua profissão. Exatamente. Sobrevivência. Porque a gente trabalha para sobreviver. Pois é. Aí você volta. Que eu estava falando para vocês do desperdício da capacidade. As crianças que têm habilidade nessa área financeira, nessa área de cálculo, de matemática, não sei o quê, não poderiam estar sido aproveitadas Meu Deus. para poder Muito, ensinar outras pessoas, para Sim. crianças e adultos, que são milhões, né? As estimativas são várias pessoas, poderiam estar sendo usadas para fazer isso, mas não. Então, E eu já vejo, inclusive, uma janela de oportunidade aí. Porque imagina quantas crianças tem nesse sentido e que poderia um anjo investidor, uma pessoa que tivesse uma sensibilidade, e aí vem a força das mães de se organizarem para isso, chamar a atenção de que existem essas crianças e que elas são interessantes para o mercado, porque sim, se você tem um anjo investidor entendendo isso e o movimento de mercado, quantas marcas aquelas crianças atendem por um preço barato, mas que traz um retorno financeiro para todo mundo, uma faixa de lucro imenso. Porque eu vejo assim, supostamente 4 milhões, você falou aí. de Quantas mães são organizadas e falam desse movimento? Nenhuma. Cadê a força dessas mães se unindo, como temos as forças, né? Do Existe seu algum segmento? grupo, alguma coisa, André, que você tem Tem um conhecimento? grupo, existe um grupo que chama Mensa, que é mundial, no mundo inteiro, um grupo de superdotados. Eles se inscrevem lá e assim, né, você faz a inscrição e eles avaliam, você participa desse grupo. E nesse grupo eles se encontram, conversam e tem alguns eventos, de vez em quando se organizam. Tem no Brasil e tem quase todos os países, tem nos Estados Unidos, acho que quase todos os países tem.
Mas não fazem nada para poder promover essa Mas eu acho pelo menos informar. essa ação. Informar, porque o objetivo maior é esse, eu acho, né? Informar. talvez seja você, a mãe, que deveria encabeçar esse movimento de trazer para fora o que significa os superdotados e como fazer isso. Porque assim, vai precisar que uma mãe encabece Mobilize, esse né? movimento e acorde as outras. Ei, esqueceu que nós temos uma força muito grande para levantar essas questões para as empresas, as marcas, todos os segmentos verem o quanto isso é importante. Porque a partir do momento que a mãe traz, e eu acho que isso aí é fala de mãe, não é fala de nenhuma outra pessoa levantando a bandeira, porque só a mãe tem essa força de mostrar o poder que isso é. Quando vocês se associam, quando vocês se reúnem, quando vocês mostram o movimento de crianças que existem nisso, todos os outros segmentos vão parar para olhar. Por quê? Porque isso movimenta dinheiro. É interessante, né, para outra É parte. interessante pro Existe comércio. E tira essas pessoas do limbo, né? Que elas podem a chance E dão delas a elas os viverem lugares nesse- que elas merecem, Uhum. né? A quantidade de ansiedade, né? De transtorno de ansiedade, de outros transtornos que elas desenvolvem é absurdo, porque elas não têm como, já falando de adultos, né? Porque elas mesmas não se reconhecem. Não se compreendem e não são se compreendidas, né, muitas vezes. Não tem um propósito, não tem um... Não sabe como lidar com isso, nem como explorar isso no benefício, que é isso que a Lívia está dizendo, né, desse movimento que poderia estar trazendo benefício tanto para quem contrata quanto para quem presta o serviço. Exatamente. Eu estava lendo também outro dia que os superdotados, eles não conseguem, alguns, né, a grande maioria, pelo que eu pude entender, eles não conseguem realizar nada, porque eles sabem fazer muita coisa, mas eles não... Será que isso é melhor? Como eles têm muita informação, eles têm muita capacidade de armazenar informação, têm muita capacidade de ligar informações e fazer cognições de informações e tal, aí eles ficam, não, mas se eu fazer isso, é melhor eu fazer isso. Não, mas se eu fizer isso nessa área, trabalhar desse jeito, aí, vai ser melhor então eu fazer aquilo, porque eu vou gastar menos e vou não sei o quê. E acaba que não fazendo nada. Mas tá vendo a importância de novo desse movimento? Porque se esse movimento existe, até os estudos evoluem. Porque os psicólogos vão precisar estudar mais para poder atender esse público, o neuropsicólogo vai estudar mais para atender esse público. Todo mundo, os médicos vão estudar mais, as escolas vão ver. Assim, precisa desse movimento de mães, né? Inclusive, eu nunca vi em nenhum podcast, eu nunca vi nenhuma frente, assim, como a gente, que autista a gente tem, vê, é comum, a gente consegue ver, mas o superdotado, eu nunca vi nenhuma frente. Por quê? Chega Você ao sabe? ponto, eu acho que eles não têm interesse, eu não sei. Tem uma neuropsicóloga que ela se chama Ozeni, eu sigo muito o Instagram dela, ela informa sobre, ela trabalha com altas habilidades de superdotação. Ela me disse, ela já teve projeto de lei, já foi para a Câmara dos Deputados, já tentar apresentar alguma coisa, tentar falar com alguém, mas eles nem... Porque não tem força. As mães não se unem. Quem vai levantar esse projeto dela são as mães. Porque os próprios superdotados, como a vocês terem uma ideia. André disse, talvez eles se fecham tanto que não Mas vão... não tem que ser deles, tem que ser das mães. Não, eu estou dizendo, por isso que talvez não tenha tido, porque por eles mesmos eles não vão, né? Não é para eles, é para as mães. Mas a neuropsicóloga que está fazendo a avaliação da Júlia agora, ela me disse que o pessoal está fazendo concurso público para... Vaga especial. Porque autista tem vaga especial. Aí o pessoal estuda os testes para poder... O que marca para dizer que é autista? E faz a prova marcando para entrar na vaga do autista. Aí o STF contratou o escritório dela para pegar essas pessoas e reaplicar os testes e fazer... Tem cabimento? Tirando a auditoria vaga. de cotas, né? Ah, gente, aí é sacanagem. Pra você ver o tamanho do absurdo. Porque isso pra mim, na minha cabeça, gente, você vai tirar a cota de uma pessoa que precisa. Vamos fazer a cota por superdotado. Eu quero ver quem é que vai querer entrar lá e fazer essa prova. A mesma lei que eu estava falando pra vocês, é uma lei que é geral, né? Para todo tipo de transtorno e inclui os superdotados. Que tem direito a isso, tem direito àquilo, tem direito àquilo outro. Mas se é autista, eles aceitam. Se é superdotado, ninguém aceita.
Poxa. Porque as pessoas pensam que não precisa. É inteligente, é isso aqui. Mas é por isso, pelo desconhecimento só- do que é o superdotado. Que é só tem benefícios, né? Que não É, tem que nada que eu ia de... falar, não tem nada vê de... o sofrimento, né, que Não traz. vê a parte ruim, né? Ó, Ah, você eu tá já muito estranho com nessas isso. minhas pesquisas, o Fred Mercury era superdotado. Eles fizeram a avaliação dele, né? Eu vi essa avaliação. Que Ah, ele não sabia. que ele cantava. Muitos, deixa eu me lembrar mais. O Neymar, eles falam que o Neymar tem altas habilidades na parte motora. Ele tem uma facilidade absurda. Ele lá tem de um fazer moleque uma quantidade enorme de pessoas. Isso que Thaisa falou é interessante, porque assim, se a gente trata de pertencimento, da pessoa se pertencer, e a gente busca isso, tanto que as bonequinhas começaram a ser modificadas conforme a evolução do conhecimento da gente. Você vê que já tem as bonequinhas que não tem uma perna, que não tem um braço, para poder vitiligo, inclui. A gente tem superdotados nos quadrinhos, mas que não são tratados como superdotados. X-Men, Professor Xavier, Ele E tem uma assim, escola de superdotados. uma escola de superdotados. É. E por que a gente não traz? Tá vendo como a arte imita a vida? Não adianta, que a gente não pode. A gente sempre vai parar no que a gente vê, que a gente lê, que a gente... Por que não aproveita isso para poder despertar para as pessoas, né? E, inclusive, eu acho que seria um movimento de marca muito grande. Os super-heróis da vida real. Então, assim, quais são essas habilidades que se assemelham com aqueles dos quadrinhos? Vamos lançar aqui uma coleção de óculos. Vamos lançar aqui a coleção de tênis. Ou de algo que seja público teen, né? Pra galera que é superdotada. Pra você se reconhecer ali dentro do... Então, assim, tem muito mercado. As possibilidades são muitas. São O que precisa eu acho, de um movimento organizado de mães, e alguém vai ter que levantar essa bandeira, e talvez seja, inclusive, essa pessoa que você segue no Instagram, que se ela tiver essa orientação, como ela já tem conhecimento, né? acesso, inclusive, porque ela já criou um projeto de lei, ela vai conseguir levantar essa bandeira e trazer as pessoas com mais facilidade, e trazer esse conhecimento de mercado, né? De fazer um projeto e falar, isso aqui que a gente tem para apresentar. Eu duvido que você não vai ter milhões de marcas brigando para ter. Eu acho que tem que ser por esse lado também, da iniciativa privada. Esquece. Porque Assistencialismo o poder não público existe. não existe. O tempo vai passando, as crianças vão... O tempo crescendo. Passa. O tempo passa. Eu estava falando para vocês, o Francesco já com 8 anos, quer dizer, o tempo que eu poderia ter... Eu me lembro, ele, 2 aninhos. Mamãe, eu quero aprender a tocar bateria. Aí eu, tá, meu filho, vamos. Aí eu fui em algumas escolas de música que existiam aqui, né? Não, a gente só pega a partir de 3. Ou seja, né? Eu falei, não, mas ele tem coordenação, ele tem... Não, é só a partir de 3. Quer dizer, existe... Nem tenta, né? Não, vou fazer todas um teste. as crianças de 3 Só anos... a partir de 3. porque a criança precisa ter habilidade, não sei o que disso, aquilo. E primeiro a iniciação musical, depois... E vou te dizer que isso não mudou não, viu? É hoje. Bernardo é muito musical, ele ama. E ganhou um violão de Augusto, que ele acorda tocando e cantando. Tipo, Não, o bom é que ele dorme, de né? madrugada, ele acorda e fala, meu violão! E tipo, você tem que dar o violão pra ele dormir abraçado no violão. Aí eu falei pra ele assim, Tia Aline ama. a gente também, a gente gosta. O pior é que a gente gosta, ama. Lá em casa a gente vive esse rolê. Memórias afetivas. A gente ama. Aí eu falei, quer saber, eu acho que eu vou botar esse menino na escola de música. Aí fui numa outra escola que me falaram, um cara maravilhoso, ele falou assim, eu não trabalho com criança, eu só pego a partir dos 6 anos, mas tem uma outra escola que pega, me indicou e tudo, aí ele falou assim, mas ele não vai aprender a tocar o instrumento, porque as mãozinhas ainda não estão formadas, a gente tem dificuldade. Eu falei, mas eu não quero que ele pegue o violão igual um profissional e vá tocar lá em casa pra gente acompanhar. Eu quero que ele tenha um momento onde ele vá pra fazer o que ele já faz na minha casa e que não prejudique a mão dele. Sim, e que as crianças estejam ali né? naquele mesmo movimento, né? Mas as pessoas não entendem o que a gente tá falando. Não. Aí eu falei assim, tá bom. Aí fui pra internet. Fui pra internet, descobri que existem várias escolas de música online que você paga e você participa da livezinha
um monte de mães com seus menininhos na tela, cada um tocando e fazendo seus desenvolvimentos. Você imagina um pouco barulho que não faz essa molecada. Então, assim, o que você tá ali engessado naquilo tradicional, hoje as pessoas já são disruptivas e falam, eu consigo oferecer para você aí desse formato. Forma. A gente estava falando do som e tal, hoje eu me lembrei. Uma das coisas que é interessante também os pais, né, observarem, por exemplo, Júlia, eu vi que isso é uma das coisas que eu tinha que ter observado. Ela não dormia, chorava todos os dias de 6 às 8 da noite. Ela tinha 2 meses, 3 meses, ela chorava de 2, até uns 4, 5 meses. De 2 às 8, todos os dias. A gente pegava, colocava ela no carro. Saia andando. Pobre da mãe, né, gente? No carro com ela. Gente, o que era? Não era cólica, Aí colocava uma não musiquinha. era vidros e vidros de orbital. E a menina chorava. Tava esperta pediatra, não? Eu já tava. E aí, depois, conversando com alguns, foi que porque a criança tá presa num corpo de bebê, ela quer falar, ela não sabe falar, ela quer se manifestar, ela não sabe se manifestar. A cabeça dela já tem 2 anos, já tem 3 anos, e ela só pode chorar. Meu Deus. Você imagina se a criança falasse todo esse horário também, né? Meu Deus, Já pensou? eu fiquei pensando, Não, mãe. Além, a gente viaja às vezes de carro, né? Daqui para Barreiras e tal. É a viagem inteira. Falando. Senhor, Mas a Júlia não, isso, mas o Francisco. pois é. Mas isso talvez seja é bom pra ele, né? a Uma mente gente- dele. ótimo, vai acompanhando a viagem, não deixa o motorista dormir, isso é Não. ótimo, né? Mas eu digo, Quando recorre brincando, ao celular, ao fone, não sei o que, aí dá Uma respirada, fica né? lá, baixa filme, fica vendo. Qual é a coisa mais difícil pra você de ser mãe de filhos nessa condição? Lidar com a intensidade emocional. É a parte mais difícil. Inicialmente, quando ele nasceu, que ele nasceu prematuro, né? Nós passamos um período complicadinho, mas no decorrer é lidar com a intensidade emocional. E tanto Os dois. a Júlia quanto o Francesco, eles, entre vocês, existe uma conversa de dizer assim, eu vou usar essa habilidade que eu sei que eu tenho, que é mais, né, que sobressai mais para algo específico, igual a Júlia tá fazendo arquitetura do desenho, mas eles projetam um futuro baseado nessas habilidades deles? Não. Não? O que eu percebo é assim, eles querem ser normais, tipo assim, eles não querem. Por eles nem isso, teria. Nem teria. Entendeu? O que eu percebo com as coisinhas que eles falam, de vez em quando soltam alguma coisa aí, eles só queriam seguir a vida. Talvez na cabecinha deles, ou talvez a forma com que tudo aconteceu, né? De repente não ter o suporte ideal no primeiro momento, até a questão do diagnóstico, né? Com um com 8 anos, outro com 13. De repente foi mais sofrido do que prazeroso, né? eu não sei se é só também, né? Mas eu acho que agora eles têm um outro entendimento também. E eles têm a capacidade de entender que essa disruptura que a gente falou. Né? E essa disruptura dói, né? Incomoda. Sim, porque... sim. Com certeza. Eles se acham, Aline, eles acham que eles se acham burros, eles se acham... Eles não conseguem... Porque eles exigem muito deles mesmos, isso é uma das características dos superdotados. Eles cobram muito deles, eles são muito perfeccionistas. Aquela questão de não acabar que não resolve, não escolhe fazer nada, é por isso, porque quer fazer uma coisa perfeita. Eu vejo, vai fazer um desenho? Não, porque... Tem os detalhes, né? Então eles se cobram muito. Várias vezes eu vejo, porque eu sou burro, porque eu sei o quê, porque eu sei o quê. De repente essas habilidades são um diferencial, né? Porque imagina uma arquiteta que já é muito boa em desenho, quão maravilhoso que não vai ser. Porque eu penso, né, que você quer um profissional exímio para construir sua casa, seu lar, aquilo onde você vai, seu escritório, aquilo onde você está projetando com amor o lugar onde você vai ficar. E você sabe que a pessoa tem uma super habilidade, você diz, ela tem um crivo maior do que qualquer outra pessoa. Mas então, talvez eles não se reconheçam assim. Não, então, não sei, mas isso aqui volta no que a Aline falou.
se você muda o início, você muda a história. Se lá no início ele tivesse tido, talvez, né, a grande possibilidade, ele tivesse sido exaltado por essa qualidade, provavelmente não teria essa baixa estima, esse comportamento impostor de achar que ainda não tá... Porque eu pensava assim, na minha ignorância, né? Eu pensava assim, gente, se ele termina a tarefa primeiro na sala lá, fazendo a tarefinha, coloca ele para ajudar um coleguinha que não sabe, pega, bota, né? Que tá faz com outra atividade. Ou dá 2 atividades. Ah, não, mas dá trabalho, né? Fazer 2. Ah, mas para ele para ensinar o coleguinha, eu preciso ensinar ele como ensinar o coleguinha. Entendeu? Então as pessoas não querem, as pessoas querem que todo mundo se enquadre, né? As escolas, a educação. Naquele sistema. Naquele sistema, daquela forma, agem daquela forma. E quanto menos trabalho, melhor, né? Se a gente puder colocar numa caixinha, dar um remédio, dar uma receita, fazer tudo igualzinho pra todo mundo, melhor, né? Mais fácil. Você chegou a ter algum outro diagnóstico de TDAH, alguma coisa antes, ou não? Já foi direto? Quando a gente fez o primeiro, né, quando eu fiz com o Francesco a avaliação, o primeiro, ele foi TDAH, foi superdotação e TDAH. Mas ela, como ele era novo ainda, ela falou que isso depende muito da formação do córtex frontal, que repetisse no futuro, que pode ser que essa parte do TDAH, com o desenvolvimento do córtex frontal, se anule, né? E também existe a questão comportamental da própria pessoa que tem superdotação, porque isso até faz parte de um dos critérios, né, diagnóstico. Não sei exatamente qual é o teste, não sei, mas eu sei que faz. E também do próprio... de não ter o diagnóstico, né? Então, daquele sofrimento que vem antes, que tem um reflexo de comportamental ali, né? Depois que, de repente, faz o diagnóstico, começa a ter os acompanhamentos, tudo direitinho, aquele comportamento ele se adequa mais ao que é a realidade. Né? Eles vão se regulando, na verdade. Só que alguns se regulam muito, porque... Lágrimas. Porque o tempo acabam anulando a capacidade, né? É muito complicado, mas faz parte, a gente tenta seguir fazendo o que a gente pode, o que a gente consegue, orientando e vamos lá. Tendo percorrido o que algumas mães ainda não percorreram, o que você deixaria de recado para quem está te assistindo? Que fique atento. Fique atento aos mínimos sinais, aos menores sinais. Desde bebezinho, seu bebezinho que chora muito, como eu estava falando, e você não sabe o que é, não é dor de barriga, não é nada. Fique atento. Pode ser um sinal. Pode ser um sinal. Pode ser um sinal. E isso, quanto antes você souber, antes você consegue conduzir o seu filho por um caminho de menos sofrimento, né? De menos dificuldade, de menos sofrimento. Esse é que é o mais importante. E aí, como você acompanhou já, você acompanha a gente, você sabe que no final dos episódios a gente não para da rapidinha. Né, Nath? Nath. Ai, aí, Jesus. André, a gente fala uma palavra e você responde pra gente o que te vier à cabeça, tá? Tá. Quem é a Andréa? Andréa, eu sou uma pessoa que ama muito o que faz, com a bênção de Deus, claro, porque sem Ele a gente não... E que tenta, de todas as formas, conduzir a família para poder evoluir. Esse é o meu grande objetivo de vida. As pessoas falam, Andréa, você... o que é mais importante para você? Conduzir a minha família no melhor que eu puder, no melhor desenvolvimento que eu puder. Eu sou uma pessoa que vim de uma educação, graças a Deus, nunca passamos por dificuldades, nunca passamos por... Quer dizer, dificuldades todo mundo passa, né? Mas necessidades nunca passamos. Sempre tive a oportunidade de estudar, oportunidade de me desenvolver. Se eu não fiz, foi porque eu não quis, não aproveitei. Mas tenho uma família maravilhosa,
E dentro desse contexto, eu sigo tentando conduzir a minha da melhor maneira. Eu vou abrir um parênteses aqui, bem parênteses. Eu sei que eu vou continuar rapidinho já, tá? Peraí, agora você demoradinho. Quando a Andréia diz assim que eu tento conduzir a minha família da melhor forma possível, você traz isso pro seu trabalho também. Também. Porque, acho que vocês já sabem, né? Mas enfim, a Andréia foi a arquiteta da nossa casa e eu tenho um carinho imenso por ela. E na primeira reunião que a gente teve, eu saí de lá, eu já falei isso pra você, né? Eu saí de lá assim, essa mulher sabe demais. E o que me encantou nela foi o seguinte, ela dizia assim, Aline, você quer isso aqui, mas pensa comigo, no teu dia a dia, na praticidade, não sei o quê, porque eu falei pra ela, não, eu quero uma coisa prática, quem vai cuidar da minha casa sou eu não vou ter empregado, então eu vou cuidar. Então ela trazia isso, sabe? Realmente você sente no atendimento dela, na conversa, que ela quer o melhor para você, que é o cliente, como ela gostaria para uma família, para uma filha, para um filho, para casa dela, sabe? E isso eu acho que é o que agrega muito no seu trabalho, além da sua competência, além do seu bom gosto, etc. e tal. Mas eu queria deixar isso registrado aqui no podcast, que ontem, na hora que a gente conversou, a gente já tinha se falado, né, por direct, você já tinha comentado dos seus filhos, desse tema, eu já tinha falado para as meninas, mas na sua agenda de Brasília, Barreiras, era muito difícil a gente conciliar. E aí, ontem, a hora que você chegou, né, pra fazer as fotos, e a gente conversou, a gente conversando, que eu perguntei, né, até quando você fica? E assim, olha, eu tenho certeza que as meninas compartilham do mesmo. Que episódio, muito sabe? Que informação, que assunto que a gente tá trazendo, que com certeza vai abrir os olhos para muitas famílias em casa, sabe? Gente, principalmente gente sem a escola pública ali. Que não tem esse olhar, que não tem essa percepção, que de repente, né? Muitas crianças que são, né? É muito complicado. Porque os superdotados estão em todos os lares, pode ter em qualquer lar, né? Em qualquer lares, situação. Inclusive, existem estudos sobre a parte ruim, por exemplo, né? Que a gente fala, por exemplo, os traficantes, os chefes de que facção, se utilizam disso também, não eles, são eles, porque eles veem ali uma facilidade, eles vão encontrar o melhor caminho para eles poderem ter o que eles querem, assim, conseguir o objetivo. Então, se você for procurar saber, você vai ver que são muito novos, são jovens, são crianças, adolescentes, que começam a ir para esse lado do crime, porque é mais fácil para eles terem o que eles querem ali da forma mais rápida. Entendeu? Então, até para isso, por isso que é importante ter essa visão, que vocês estão trazendo, né, dando essa oportunidade para as pessoas conhecerem um pouco mais, é muito importante. Muitas mães, às vezes, perdem, são casos e casos, quando você começa a buscar, você vê, perdem o controle, porque o filho tem essa condição. E não sabe lidar. E não sabe lidar, muitos deles procuram a droga, entendeu? Por até conta de uma alívio, né? Assim, uma fuga, né? Uma fuga. Exatamente. E as pessoas não sabem por quê. E é simplesmente por isso. Antes que a nossa diretora... Vai retomar rapidinho, retomar rapidinho. Antes que a nossa diretora nos julgue. Deixa eu fazer minha rapidinho, então. Não me arrependo de... Tanta coisa. Mas da minha família. Da minha família. A minha família é a coisa mais importante. Deus em primeiro lugar, em segundo lugar a família. Quando a gente é mais jovem, né? Assim, eu venho de uma época diferente da de vocês um pouco. Eu fui adolescente nos anos 80 em Brasília. Vocês imaginam. Então, a gente aprendeu muita coisa que tenta afastar a gente o tempo inteiro de formar a nossa família, de né, construir alguma coisa importante, construir a nossa família e edificar a nossa família. E aí, o tempo foi passando, graças a Deus eu consegui me reestruturar, né, sair desse tipo de... E hoje eu tenho a minha e é uma coisa que eu... Não se arrepende. Não, de forma nenhuma. Você, Nath? Vou fazer uma pergunta diferente também. Faz.
que você mais gosta de fazer, assim, aleatoriamente, fora da profissão? Fora da profissão? Ai, meu Deus. Minha nova paixão agora é assistir dorama. Virei dorama. Acredito! Olha lá. Vou te passar uma lista, tá? Vou te passar uma lista. A Júlia me mostrou o sorriso real. Pela terceira vez. E eu... Pronto, Outro. Coisa E é mais o meu... É um show. E é viciante aquilo lá, né? Porque você termina... Bem escrito, né? Você também gostou, amor? É a trabalho. Não, comecei a trabalho, verdade seja dita, mas apaixonada. Ó! Ah, gente. Não, também não é frufruzinha. É, assim, sim. negócio, não. A gente Vai, vai fazer a foto. ó aqui. Vai. Tem que... Vamos encerrar antes que daí você volta a gente pra correr. E é nesse clima dorameiro, ó, que a gente finaliza mais Não esse acredito episódio. que eu fiz isso. Volta. Não, vai, termina. Pode deixar, não vai ser cortado isso aqui. Gente, a gente tem uma prova viva de que a tia Lívia Just ou seu sobrenome? Just, né? Ah, então eu sempre falei certo. Tia Lívia Just, ela é, ó. Não, isso é muito feio. Vai. Faz então aqui esse coraçãozinho. Não, Vai, não. solta aí, você você vai já- terminar o episódio. Ai. Faz aqui. Eu nem vi pra ver isso. Senhor. A gente tratou de um assunto hoje extremamente importante, sério, que deve ser respeitado e deve ser levado muito em consideração. Mas finalizar o episódio dessa forma também está sendo muito gostoso, muito prazeroso. Eu tenho certeza que é um episódio que vai ficar com certeza nos nossos corações. Andréia, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pela sua disponibilidade, por você ter levantado essa bandeira aqui e ter trazido para nós esse tema que é tão importante e merece muita consideração, tá bom? Eu que agradeço, gente, por vocês abrirem esse espaço. E eu espero que a gente tenha conseguido despertar, né, sementinha para que os papais e as mamães fiquem de olho nas crianças aí. Que Com papo certeza. gostoso, viu? Apesar, Eu né, adorei também. Que papo gostoso. E eu acho que o interessante é que ela é leve, né? Isso. Você é leve. É minha best, é dorameira. E mais uma vez a gente vem aqui para te provar que nesse podcast Trupe de Mãe, Cada mãe é uma peça. Maravilhoso.